Arqueólogos e cientistas não conseguem explicar tudo o que encontram, e quando não conseguem encontrar informações definitivas, eles especulam. Se não conseguem nem fazer uma boa suposição, às vezes podem ser inclinados a descartar o que estão vendo, como um engano. Há inúmeros exemplos de grandes mistérios científicos e arqueológicos em todo o mundo, e vamos analisar alguns dos melhores deles neste vídeo. Neste vídeo iremos conhecer 8 descobertas arqueológicas que especialistas não conseguem explicar. Apoie o admirável mundo. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Número 8. Manuscrito de Voynich, Roma. A maioria dos acadêmicos modernos considera o manuscrito de Voynich como embuste, mas ainda há aqueles que acreditam que é um documento histórico genuíno, que simplesmente ainda não foi traduzido corretamente. O manuscrito foi descoberto em Roma, em 1912, e seu conteúdo permaneceu um mistério desde então. Os testes de datação por carbono realizados em suas páginas sugerem que existe desde o século XV. O manuscrito tem 240 páginas e contém ilustrações juntamente com linhas de texto que nunca foram traduzidas. Um código para o texto é fornecido, mas não funciona. Sem saber o que o texto diz, compreender o significado do manuscrito de Voynich é impossível. Há ilustrações de plantas e flores em algumas páginas, mas em seguida pode haver desenhos de mulheres em trajes do século XV. Não há nada que sugira que o conteúdo do manuscrito seja especialmente importante, mas isso levanta a questão de por que alguém se deu ao trabalho de codificá-lo. Talvez tenha sido uma brincadeira prática. Número 7. Mistério das linhas no deserto, Oriente Próximo. Cientistas e historiadores há muito tempo se perguntaram para que foram criadas as misteriosas linhas no deserto do Oriente Próximo. Em abril de 2020, eles chegaram a uma nova teoria. Agora se pensa que as linhas, que são feitas de baixos muros de pedra que às vezes se estendem por milhas, são ferramentas de caça antigas. Para ser mais específico, são armadilhas de animais. Nossos antepassados antigos perseguiam os animais nessas áreas, onde seriam reunidos e confinados pelos muros, tornando-os muito mais fáceis de pegar e matar. As armadilhas foram observadas pela primeira vez por ocidentais, quando os pilotos da Royal Air Force britânica do início do século XX as avistaram nas fronteiras dos desertos do Egito, Israel e Jordânia. Os muros não são realmente altos o suficiente para pegar as gazelas para as quais aparentemente foram projetados, então é provável que funcionassem redirecionando e canalizando os animais. Acredita-se que as armadilhas tenham sido criadas cerca de 2.400 anos atrás, e permaneceram em uso por cerca de 2 séculos. O fator que sugere que poderiam ser auxílios de caça é a presença de poços circulares onde as linhas convergem. Número 6. O Enigmalito de Williams, América do Norte. O Enigmalito de Williams, também conhecido como Petradox, é um dos artefatos fora de lugar mais bizarros do mundo. Foi encontrado pelo engenheiro elétrico John Williams em uma localidade rural não divulgada na América do Norte, em 1998. Em forma, trata-se de um componente elétrico embutido em um bloco de granito sólido, com pelo menos 100.000 anos. Dado a profissão de Williams, ele foi imediatamente acusado de ter criado o objeto como um embuste. Em resposta, Williams disse que qualquer cientista ou pesquisador é bem-vindo para vir inspecioná-lo pessoalmente. Poucos o fizeram até agora. O componente elétrico não apresenta sinais óbvios de ter sido soldado ou colado à rocha. Ao invés disso, parece que a rocha se formou ao seu redor. Dada a idade da rocha, isso deveria ser impossível. Para complicar as coisas para os cientistas, os 3 pinos da tomada do componente são mantidos em uma matriz, feita de um material desconhecido. A maioria dos cientistas ainda acredita que seja um embuste, mas até agora nenhum deles conseguiu provar isso. Número 5. Cultura Sanxingdui, China. O próximo tópico não trata tanto dos artefatos de uma cultura antiga, mas sim de sua ausência. A cultura Sanxingdui foi uma das maiores civilizações da antiga China, mas desapareceu da história cerca de 3.000 anos atrás.
Historiadores sabem relativamente pouco sobre essa cultura, que não deixou registros escritos ou restos humanos, embora muitos acreditem que seja parte do antigo reino de Shu. O que quer que tenha acontecido com eles, parece ter sido muito abrupto. E agora há uma nova teoria sobre seu desaparecimento. O antigo reino de Shu pode ter sido forçado a se mudar após um terremoto colossal, que devastou seu território e desviou um rio, privando-os de sua fonte de água. Há algumas evidências de que eles sobreviveram ao desastre e se mudaram mais perto do novo curso do rio. Isso explicaria por que um grupo de gigantescas esculturas de bronze, do tipo associado ao Sanxingdui, foi descoberto em Jinsha, longe de sua terra natal tradicional, em 1986. A teoria é interessante, mas não explica o destino de Sanxingdui. O enterro deliberado de tantos de seus artefatos sugere um ato de sacrifício ou tributo. Essa civilização se desfez voluntariamente, com todas as pessoas seguindo seu próprio caminho? Se sim, por quê? Número 4. Círculos misteriosos, Jordânia. Enquanto estamos na Jordânia, devemos dar uma olhada em seus vastos círculos inexplorados. Entre Jordânia, Síria e Turquia, existem mais de uma dúzia desses círculos na região, mas ninguém sabe quem os fez ou por quê. Para os arqueólogos, são um dos maiores e mais visíveis mistérios inexplicados do mundo. Especialistas conseguiram determinar que os círculos têm cerca de 2.000 anos. A maioria deles é feita de pedras empilhadas com 1 ou 1,5 metros de altura, dispostas em círculos com um diâmetro médio de 930 metros. Um dos círculos é cortado ao meio por uma antiga estrada romana, então os círculos devem ter sido feitos antes da chegada dos romanos à região. Provavelmente, foram criados por indivíduos que se prendiam com cordas a um ponto central e caminhavam ao redor, assegurando assim que a forma criada fosse circular. Essa teoria provavelmente explica como os círculos foram feitos, mas não nos diz quem os fez, e não oferece insights sobre por que os fizeram. Número 3. A Pedra de Cocho, Escócia. Nossos ancestrais neolíticos podem ter sido primitivos pelos padrões modernos, mas sabiam algumas coisas sobre arte. Podemos ver isso ao olhar para a Pedra de Cocho, na Escócia. É considerado o melhor exemplo de arte neolítica nas Ilhas Britânicas, mas seu propósito permanece um mistério. A Pedra de Cocho, também conhecida como a Pedra Druida, é uma laje única com 12 metros de comprimento, e coberta em toda a sua superfície com marcas de anéis e copos padronizados. A posição de cada marca foi escolhida com precisão e cuidado, o que sugere um propósito. Mas se há um propósito aqui, nem podemos oferecer uma suposição educada sobre o que possa ter sido. Não ajuda que a pedra se tornou uma atração turística imediatamente após ser descoberta em 1887, e os visitantes podiam andar por cima dela. Nunca saberemos quantas evidências arqueológicas foram destruídas por essa falta de cuidado. As marcas na laje estavam em perigo de se desgastarem completamente em 1965, então foi decidido que a pedra deveria ser enterrada novamente para preservação. Ela só é desenterrada e exibida ao público em ocasiões especiais. Dessa forma, essa obra de arte de 4.000 anos deve continuar a existir para que as futuras gerações possam questionar. Número 2. O sismógrafo de Zhangjiang, China. Não temos um método perfeito para detectar ou prever terremotos, mesmo com toda a tecnologia à nossa disposição hoje em dia, mas os chineses tinham um há 1.900 anos. Esse sismógrafo básico foi criado por um inventor chinês chamado Zhang Heng, no ano de 132. Ele se parece mais com um vaso do que com um instrumento científico, mas era e ainda é perfeitamente adequado para sua função. Quando colocado no chão, o pêndulo dentro do sismógrafo de Heng é tão sensível que pode detectar tremores ocorrendo a várias milhas de distância. Se o movimento vai além de um certo nível, ele desloca uma bola de dentro da boca de uma das esculturas de dragão decorativas do dispositivo. A bola cai na boca de um sapo. E esse é o sinal para qualquer pessoa olhando para o sismógrafo, de que é hora de correr para um local seguro. Ele é sofisticado o suficiente para dar aos observadores uma ideia de qual direção os tremores estão vindo. Claro,
A maior limitação do dispositivo é que ele só pode realmente detectar um terremoto que já começou. Ele não pode dizer se um está a caminho. Ainda assim, era melhor do que nada, e levaria mais de 1000 anos para que alguém criasse um método melhor. Número 1. A parede de Rockwall, Estados Unidos. A cidade de Rockwall, no Texas, Estados Unidos, é assim nomeada por causa de sua antiga parede. A cidade foi nomeada após algo que nem ela, e nem ninguém mais entende. A parede foi escavada em 1852, e é referida como a Grande Muralha do Texas. Quando o renomado arqueólogo Robert Terrill examinou a parede em 1901, ele a declarou como nada além de um dique natural de arenito, o que temporariamente encerrou o debate sobre se a parede foi construída por mãos humanas. No entanto, a avaliação de Robert foi falha, pois ele só conseguiu inspecionar as seções da parede que foram escavadas em 1901. Várias outras seções foram descobertas desde então, e claramente não são parte de um dique natural de arenito. Embora ainda haja alguma controvérsia e debate sobre o assunto, a maioria dos arqueólogos agora concorda que a Grande Muralha do Texas não tem origem natural, o que obviamente significa que deve ter uma origem artificial, mas a questão de quem a construiu, e para que foi usada, permanece sem solução. Hoje viajamos pelo nosso admirável mundo em busca de 8 descobertas arqueológicas que especialistas não conseguem explicar. Qual delas você mais gostou? Conta para a gente nos comentários. E aí, gostou deste vídeo? Então deixe o seu like e se inscreva no canal. E não esqueça de ativar o sininho. Até a próxima!